Olá a todos, olá a todos. Estou aqui para ajudar aí a todos aí vocês nessa apresentação aí do que é um microcontrolador. Antes de mais nada, vamos entender o que é um sistema computacional. Um sistema computacional, ele ou qualquer outro sistema, ele tem uma entrada, um processamento, onde vão ser processadas as informações da entrada e a saída, onde vai gerar o resultado. Todo sistema não foge essa regra. E o sistema computacional, ele também está com toda essa estrutura. Nós temos as entradas, a CPU, que é a central de processamento, a unidade central de processamento, onde vai processar os dados. Tem uma memória onde vai guardar as informações dos dados ou os resultados e a saída desses resultados. Entrada num sistema computacional pode ser qualquer interface, teclado, pode ser uma câmera, pode ser sensores, qualquer outras informações, tá? A saída seria a saída do resultado. O processamento de dados é realizado na unidade central de processamento. O que é processar um dado? Processar um dado, antes de mais nada, a gente tem que pensar o que é um dado e o que é um programa. Tem uma diferença. Eu costumo fazer analogias para ficar mais fácil de entender. Um programa é uma sequência de instruções, de comandos. E o dado por si só ele não diz nada, a não ser que algum comando o faça. Exemplo: 1405. O que significa isso para vocês? Não significa nada. Para mim, é um dado que é a data de meu aniversário. Se essa informação 1405, que é um dado, ficar guardado na memória, ela por si só não diz nada. Se o comando que for buscá-la vai buscar como data de aniversário, ou seja, o programa que for buscar vai buscar como uma data de aniversário, vai pegar essa informação solta, como lá 1405, e vai processar. O conceito de microprocessador e microcontrolador. O microprocessador é uma CPU, uma unidade central de processamento de pequeno porte, capaz de executar um conjunto de tarefas denominadas instruções. Para que a CPU execute tais instruções, devemos programá-lo, ou seja, deve existir um programa onde informe o que o processador vai fazer. Para gerenciar o sistema, a CPU precisa se comunicar com a memória e com os dispositivos do computador. Nós temos como exemplo o 8080, Z80, nós temos outros microprocessadores, o da Motorola, agora muito utilizado na indústria. Microcontroladores são componentes como um microprocessador, memórias e dispositivos de I/O em um único chip, ou seja, realizam a função de um computador. Por que existe um microcontrolador, já que já existe um microprocessador que faria toda uma parte desse processo? Vamos começar com a realidade que nos cerca. Nós temos alguns dispositivos que necessitam uma certa interação com o usuário. E essa interação não precisa uma alta capacidade de processamento, como por exemplo uma televisão. Uma televisão, você aperta o controle remoto da TV e aparece um menu de brilho, menu de volume. Antigamente, para que uma televisão tivesse esse recurso, era necessário ter um computador lá dentro. O que teria que ter dentro dessa televisão? A TV era muito cara por conta disso. Ela teria que ter um microprocessador para interpretar o dado enviado pelo controle remoto. Ela teria que ter uma interface de vídeo, um dispositivo de entrada e saída. Ela teria que ter memória para guardar a informação do que foi inserido no valor do brilho, por exemplo, ou do volume. Então eu botei lá o volume 77 no valor 77 na televisão.
e esperei o menu sair, gravou lá 77. Gravou aonde? Em uma memória. Isso deixava os dispositivos muito caros. Por quê? O usuário, o cliente, ele pagava uma TV com um computador dentro. Só que o computador tinha alta capacidade de processamento e só fazia pouquíssimas coisas, pouquíssimo processamento, que era esse menu básico de brilho e etc. De seleção de entrada e saída, de vídeo e outras coisas que o menu hoje os menus hoje fazem, né? O que nós temos então é o advento do microcontrolador, que é nada mais nada menos que um pequeno computador no tamanho de um chip, ou seja, tudo que tem no computador tem um microcontrolador, mas em baixa capacidade de processamento. Para quê? Para substituir essa necessidade que esses dispositivos eletrônicos que precisavam interagir com o usuário não tivesse a necessidade de ter um computador dentro dele. E sim, agora você com o microcontrolador você faz isso. Existem necessidade de altas capacidades alguns dispositivos? Sim. Aí nesse caso não é usado microcontrolador. Como por exemplo o celular. O celular começou com microcontrolador dentro dele. Atualmente, a interação do celular é tão alta que não tem o porquê você usar um microcontrolador. E sim, é feito através de um microprocessador. Existe, na verdade, no celular um computador dentro dele. Microprocessador, memória, dispositivo de entrada e saída, todos eles em separado, com grande capacidade de armazenamento. Diferentemente de uma televisão. A televisão tem um microcontrolador que é basicamente lá dentro desse chip tem memória, dispositivo de entrada e saída, microprocessamento, tá? Memória PROM e RAM e etc. Tá? E consequentemente faz as interações aí com o usuário. Para identificar o tipo de microcontrolador, nós temos normalmente aqui a família, que é o fabricante, que aqui é a Microchip, e o modelo vem embaixo aqui, modelo PIC 16C64. Isso aqui é um modelo, tá? Não tentem adivinhar que esse 16 aqui significa que o microcontrolador tem 16 bits. Não, nada disso, tá? É apenas um modelo, não tem. Pode ser que exista algumas coincidências, pode ser que esse microcontrolador que está na foto ele tenha, por exemplo, 16 bits de comunicação, mas é coincidência porque você vai ver um outro PIC 16C56 que não é 16 bits, então não tem esse tipo de relação. Tá? Essa letra aqui C, a letra do meio aqui, ela indica que tipo de memória está sendo utilizada no microcontrolador. Tá? Existem vários tipos de memória, o professor vai falar aí para vocês, e nós temos aqui o microcontrolador 16F628A. Ele tem várias entradas e saídas, alimentação negativa aqui, positiva negativa no pino 5, positivo no pino 14. As entradas dos microcontroladores da família PIC, que é fabricada pela Microchip, são chamadas de R, A, RB, RC, RD, RE e assim por diante. Quanto mais terminais o chip tem, mais entradas e saídas para controlar dispositivos ele terá. É importante entender que as entradas é um bit apenas, um bit que será enviado. Ele pode funcionar como entrada e saída daquele determinado terminal. Exemplo, pino 1 desse modelo aqui, tá? Ele é entrada, aqui a seta, e saída. Ou seja, ele tanto pode receber o dado e aqui interpretar o dado através da programação que você vai colocar dentro desse microcontrolador, porque o microcontrolador ele vem com a memória de programas vazia. Okay? O único microcontrolador que não vem com a memória de programa vazia é esse aqui, ó, que vem com C. Essa letra C que significa que a memória desse chip aqui, desse microcontrolador,
que aqui dentro tem microprocessador, memória, dispositivo de entrada e saída. Porém, a memória já tem um programa residente. Ok? Por que é feito esse tipo de microcontrolador? Para ficar mais barato. Por exemplo, esse aqui é o F, é uma memória flash, memória de programa. Para colocar um programa aqui dentro, eu tenho que formular o programa, é isso que vocês vão aprender nesse curso. E vão compilar esse programa. O que é compilar? Assim que você digitar o programa, seja ele em qualquer linguagem de programação, quando você usa o compilador daquela linguagem, você transforma aquela linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, que é uma linguagem que este chip aqui interprete. É a linguagem de máquina. Ou seja, todas aquelas informações, aquelas instruções que você vai digitar, vai virar códigos de máquina. Normalmente é hexadecimal, mas você pode visualizar ele em binário. Ok? Essa informação vai vir em binário para o microcontrolador. Você grava essa informação aqui. Por ser uma memória flash, tá vendo esse F aqui? Você pode gravar e regravar milhares de vezes. Tá? Cada vez que você quiser regravar, é só você fazer a regravação optando a opção apagar e regravar, tá ok? Usando essa opção. Já diferentemente deste chip que já vem gravado com o programa. Ou seja, qual é a vantagem de já vir com um programa gravado? Aquele circuito interno de regravação e gravação não existe. Ele é um CI mais barato. Ok? Digamos que você faça um projeto, faça a sua programação, executa o teste, verifica que está tudo ok. Esse projeto vai ser fabricado. Por que você comprar um microcontrolador que possa ser regravado? Não há necessidade. Você já pode encomendar para a fábrica um microcontrolador que já venha com essa gravação, e ele vai vir até mais barato do que o modelo em questão aqui que a gente está mostrando, que é o F, tá? Que é a possibilidade de regravar várias vezes. Voltando aqui, esses dispositivos podem ser entrada e saída, não são todos. Olha o exemplo aqui de uma exceção. Eu usei como exemplo esse modelo por isso, tá? Repare aqui o RS5, entrada e saída, tá? Ele não é, nesse modelo, saída. Aqui só tem seta para dentro, ou seja, se eu quisesse aqui enviar uma informação para acionar um dispositivo, ele não ia funcionar. Por mais que o programa dissesse, olha, envie para o RS5 o bit 1, para que o circuito externo aqui reconheça esse bit 1 e acione um determinado relé ou qualquer outro dispositivo. Ele não vai funcionar, porque nesse caso, nesse modelo, ele só é entrada, o RS5. Os demais aqui, ó, todos saída, entrada e saída, tá? Então, ele somente iria reconhecer se você botasse um sensor aqui, um botão, tá? E necessariamente o programa fizesse a interpretação desse acionamento desse sensor, ok? Que ele só faz o reconhecimento se o programa que tiver residente nele, que você vai aprender a fazer, fizer esse teste. Outra questão importante é que os pinos eles têm várias funções, às vezes dupla ou tripla função. Por exemplo, esse RA1 aqui, ele pode ser, lembra que eu falei que o RA, os RB, os R6 são todos entrada e saída? Ele pode ser entrada e saída, porque é RA, tá? Esse RB é entrada e saída, mas também pode ser um comparador analógico, onde a entrada AN1 e a AN0 estão aqui, ó. Para que ele se transforme aqui num comparador analógico, ou seja, um circuito que vai comparar os sinais analógicos, você tem que habilitar isso na programação. Um outro exemplo, esse pino 4 aqui, ele é o RS5, né, que é só a entrada. Porém, ele também pode ser um pino de clear, ou seja, de limpar a memória.
A partir do momento que você aterra esse pino 4 aqui, e essa função master clear esteja habilitada, ele vai zerar a memória. Isso aí depende se você habilita ou não a função. Tá? Cada função pode ser habilitada ou não, dependendo do modelo. Um dos modelos aqui interessantes, que é esse PIC 16F628, todos esses, ao ligar a primeira vez esse microcontrolador, todas essas entradas e saídas digitais, RA2, RA3, RA4, RA5, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RA6, RA7, RA0 e RA1 estão habilitadas. E os demais, comparador analógico, entrada de clock, saída de clock, programação, clock externo, transferência de dados, GRX e TX, recepção de dados, transferência de dados através de porta serial, isso aqui tudo está desabilitado. A única coisa que está habilitada é as entradas digitais RA e RBs, tá? Ou seja, está funcionando como entrada e saída, somente isso. Se quiser a outra função, tem que desabilitar a entrada e saída digital e habilitar, por exemplo, aqui no pino 8, a transmissão de dados de uma porta serial, da USART. Tá? Isso aqui é um recurso que pode ser habilitado ou não. Mas tem que tomar cuidado que alguns modelos, nem todos, por exemplo, o 16F877, nem todos eles vêm com as entradas digitais habilitadas. Assim que você liga, o analógico está habilitado e os RAs estão desligados no pino que se usa o analógico. Aí você, por programação, tem que ir lá desligar o analógico. Por isso que às vezes ocorre numa linha de programação, quando está usando esse microcontrolador, uma instrução que desliga esse analógico. Ah, por que você está desligando? Porque ao ligar a primeira vez, ao alimentar esse microcontrolador, ao invés da entrada e saída digital estarem habilitadas, eles estão habilitadas outras funções. Então é uma característica que você só vai descobrir baixando o datasheet daquele componente. Para quem não conhece datasheet é um manual do componente. Não existem manuais de aparelhos eletrônicos, né? Aí você baixa através do modelo, manual até de controle remoto, né? Os componentes eletrônicos também têm seus manuais, onde tem as características do componente. Como é um componente e não um equipamento eletrônico, o nome não é manual, e sim datasheet. Ok? Uma cópia aqui, ó, de uma tabela que tinha no datasheet. Olha lá o que é o pino 1, ó. RA2, entrada e saída, que é o RA2, e o N2, o que significa? Entrada do comparador analógico. Então tá no próprio datasheet dizendo o que é isso, ó. Olha lá, o RA2 e a N2, ó. Quando você liga ele funciona como entrada e saída, tá, do RA2. E se você quiser usar a entrada do comparador analógico, deverá habilitar isso através de programação. Bom, se devemos programá-lo, há necessidade de uma linguagem de programação. A linguagem de programação é escolha do usuário. Do programador, tá? Do projetista. Se ele quiser utilizar uma linguagem basic, ele pode usar a linguagem basic e fará a mesma coisa que uma linguagem de mais alto nível, como por exemplo a linguagem C. Qual é a diferença de você usar uma linguagem de mais alto nível? Você escreverá menos, você terá uma estrutura de programação mais limpa. Na hora de compilar, ou seja, na hora de transformar aquela linguagem de alto nível por uma linguagem de baixo nível, para que o microcontrolador entenda, ele vai transformar essa linguagem da mesma forma que a outra que você usou também. Por exemplo, eu fiz uma programação em linguagem C para acender um determinado dispositivo. E eu fiz uma programação em linguagem BASIC para acender um determinado dispositivo. Compilei, ou seja, transformei a linguagem C em linguagem máquina,
aquela programação vai ser a mesma programação que se eu pegasse o BASIC e compilasse para a linguagem de máquina.